pensar o porquê você não consegue construir sua vida dos sonhos. Oi amigas, me chamo Laísa Pamela. Aqui no nosso canal a gente vê conteúdo sobre emagrecimento, sobre vida saudável, vida real, lifestyle, mas também sobre planejamento, até porque não adianta a gente ser só linda, se cuidar do corpo, a gente também tem que se planejar. E o vídeo de hoje tá incrível, nós vamos construir a nossa vida dos sonhos. E aí você vai parar pra pensar o que é a vida dos sonhos. É exatamente o que você pensa que é a sua vida dos sonhos. Uma resposta, né, muito simples, mas em tese, em outras palavras, para você conseguir destrinchar melhor o que seria a vida dos sonhos. A vida dos sonhos seria uma vida plena, uma vida de paz, uma vida tranquila. Lembrando, quando eu falo uma vida de paz, uma vida plena, não estou colocando aqui na pauta que não vai haver momentos de dificuldade. É normal, todos nós somos seres humanos. Ninguém veio de outro planeta que tudo vai estar 100% todos os momentos. Não, não é sobre isso. Mas entenda bem, quando eu falo de uma vida plenitude, é de uma vida onde nossos pilares eles estão equilibrados, eles estão alinhados. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então é justamente sobre isso, a vida dos sonhos. Nem pra todo mundo não vai ser, sei lá, ter 100 mil na conta. Não, a vida dos sonhos é viver em paz, é viver em plenitude com o que você tem, com o que você pode, da forma que você pode fazer. E eu convido você a se inscrever aqui no canal, me seguir nas minhas redes sociais que vai estar aparecendo aí. E é isso que a gente vai tratar no vídeo de hoje, uma vida dos sonhos. Depois de vocês saberem o nosso primeiro tópico, o que é a vida dos sonhos, né? A gente vai para o segundo tópico, que é como que vai acontecer, né, esse momento de vida dos sonhos, essa jornada de vida dos sonhos, como você pode construir a sua, como eu irei construir a minha, tá? E a estruturação, isso é muito importante. Amigas, eu vou passar um mês aqui no YouTube construindo essa vida dos sonhos e mostrando pra vocês. Nós teremos vídeos semanais, toda semana eu vou estar aqui falando pra vocês o que eu consegui cumprir, o que eu não consegui, acertos, erros, planos de ação pra melhorias, entendeu? Ver o que precisa encaixar, o que precisa ser melhorado. E nós vamos fazer essa estrutura da vida dos sonhos. E falando nesse método que nós vamos ter de 4 vídeos por semana, eu também te convido a se inscrever aqui no canal, acompanhar todos os nossos outros vídeos. Para quem não sabe, eu tenho uma jornada de 30 dias de emagrecimento real. Não sei se quando eu postar esse vídeo essa jornada vai ter terminado, mas se tiver terminado não tem problema você acompanhar ela, tá? E também te convido a seguir as minhas redes sociais que vão estar listadas aqui embaixo. E aí eu te convido desde já também a entrar nesse desafio comigo de um mês na vida dos sonhos, tá? Não vamos fazer nada estendido assim, 90 dias, 120 dias, não. É somente um mês na vida dos sonhos. E se você nunca fez um desafio desse, ou nunca fez nenhum desafio assim na vida, eu te convidar a ficar aqui comigo e a gente fazer juntas esse desafio, tá? E agora, depois desse convite pra você, que espero que você faça também, eu vou falar pra vocês como vai ser essa estruturação. Por quê? Porque se nós queremos a vida dos sonhos, não é somente escrever e dizer vida dos sonhos, é ter isso, é ter aquilo, ter um carro ou ter um bom salário. Não, nós temos que traçar metas, plano, um sistema pra chegar nessa vida dos sonhos. E aí eu vou falar pra vocês quais são os meus 3 pontos. Mas antes de eu falar pra vocês quais serão os meus tópicos, eu quero deixar claro pra vocês. Antes que você pense, Laís, é algo de outro mundo, é algo muito difícil. Não chega logo, amigas. Não é legal, não é coerente, sabe? A gente chegar e colocar 30 mil metas, não tem sentido, certo? Principalmente se você tá num patamar onde você não consegue cumprir o básico do básico, entendeu? Então esse desafio vai ser, sabe, um desafio bem minimalista, bem de recomeços, tanto pra você quanto pra mim, pois nesse desafio nós só teremos 3 tópicos, tá bom? Você vai escolher 3 áreas da sua vida ou 3 objetivos da sua vida que são importantes, que você sabe que vai levar a essa vida dos sonhos, tá? Pra você encaixar nesse desafio. E agora eu vou falar pra vocês quais são os meus 3 tópicos, as minhas 3 áreas que eu vou colocar nesse desafio da vida dos sonhos, tá bom? Primeiro desafio. Por mais que eu esteja falando de rotina, conversando com vocês, eu tenho uma dificuldade muito grande de seguir uma rotina. Primeiro, por quê? Porque eu sou meio melancólica. Às vezes o perfeccionismo, ele me pega de uma forma que
não deu certo daquele jeito, então não vai ser desse que vai dar certo, sabe? Eu tenho isso. Então eu quero mudar isso e fazer a rotina continuar, independentemente de que se daquela forma deu certo ou não, mas tentaremos de outras formas. Não sei se você também tem esse problema, mas amiga, se você tem, tá na hora da gente se livrar disso, porque isso mais atrasa a nossa vida do que ajuda. Então, o primeiro é criar uma rotina e seguir essa rotina, independente das circunstâncias, certo? Calma aí, que também não é porque eu adoeci um dia que eu vou passar por cima de tudo, das minhas limitações de saúde pra cumprir essa rotina. Não, é cumprir essa rotina mesmo. Se um ou dois objetivos do dia não deu certo, eu vou parar de cumprir essa rotina? Não, não vai. Você vai continuar da forma que você conseguir, mas sem acabar com o seu dia por causa de algum acontecimento e algum imprevisto. Esse é o meu primeiro desafio. O segundo desafio é o quê? Vida de oração e devocional. Se você já assistiu alguns vídeos meus, você percebeu, né? Ou eu falei, não sei, desde que você me acompanha, mas alguns vídeos eu falo e mostro também que eu sou cristã. Ou seja, pra mim, o hábito de fazer um devocional, de orar, não, sabe, é o mínimo que eu como cristã tenho que fazer, e é algo que eu também sinto que eu tenho deixado de lado, e é algo muito importante. Então, essa área da minha vida é mais uma área de espiritualidade, então é essa área que eu quero ter, porque a minha vida dos sonhos, gente, na minha vida dos sonhos, se vocês querem saber, eu todo dia estou orando, eu todo dia fazendo devocional, eu consigo estar levando e observando mais ainda Jesus no meu dia a dia, que é algo que eu tenho feito e tem sido bacana. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo só falando disso depois. Como eu tenho enxergado a presença de Jesus, o Espírito Santo, comigo no meu dia a dia. Eu tenho tentado fazer isso, tem sido maravilhoso. Às vezes que eu, sabe, que eu olha, Espírito Santo, Jesus está aqui do meu lado, eu que estou desatenta, porque ele sempre está, né? Então, eu, assim como eu tenho lutado para fazer, sabe, mais sentido para mim, eu ter mais vista, ter mais conhecimento sobre Jesus, que ele está comigo, que ele me acompanha, assim também eu quero fazer com oração, devocional, jejum, ser algo, sabe, que sempre esteja comigo, que eu sempre faça. Não ser uma coisa ali, num domingo sim, a segunda não, aí terça sim. Não, algo que esteja todos os dias. Então, a minha segundo desafio é esse, é espiritualidade, oração e devocional. E o meu terceiro objetivo vai ser o quê? Vai ser me exercitar todos os dias e bater a meta de água todos os dias. Lá você falou que era só era só 3 objetivos e agora tem 4. É porque um vai ser embutido no outro. Como eu falei, você pode fazer desafios para 3 áreas da sua vida ou de fato só um objetivo, certo? Então é isso, é me exercitar todos os dias. Ou crossfit, ou correr, ou talvez um hit em casa, eu não sei. O propósito é todo dia se movimentar, independente do que eu irei fazer, e bater a minha meta de água. Amigas, ultimamente eu tô péssima na água. Eu tô bebendo, não calculo, não sei quanto eu bebi, e eu sei que beber água ajuda muito no nosso processo de emagrecimento, que é o meu caso, né, que eu estou vivendo. Pra você também... Gente, nem só o processo de emagrecimento, água é vida, então você beber a quantidade certa de água por dia, assim, é o básico do que o corpo humano precisa, né? E eu quero retornar a medir, né, a saber quantos litros eu tô bebendo por dia pra tudo ficar em um bom funcionamento. E esses são os meus 3 desafios da vida dos sonhos durante 30 dias. Vocês podem olhar e pensar assim, nossa, Laís, é algo super simples, é algo super básico. Mas, gente, tem que ser algo simples, tem que ser algo básico. Porque se a gente pula pra colocar metas e realizar metas maiores, sendo que você não realizou nem as metas básicas, você não vai conseguir. Gente, olha, não adianta nós querermos nos anteciparmos para fazer grandes coisas, viver grandes coisas, se nós pulamos a etapa principal da nossa vida, que é a base. A base é a etapa principal, ela que nos dá sustento, ela que nos dá constância, sabe? Você ter a base, então não adianta, amigas. Por isso que, sabe, pode parecer ridículo, porque pra mim às vezes parece ridículo. Eu coloco uma coisa assim, beber quantidade de água, sabe? Beber a quantidade, se exercitar uma vez por dia. Gente, às vezes pra mim isso é ridículo. Porque é algo que eu deveria estar fazendo, ó, há muito tempo e eu não estou. Mas não adianta eu colocar assim, ó, me exercitar 2 vezes ao dia. Se tem dias que eu nem consigo ir. Por exemplo, hoje eu não me exercitei em nenhum momento. Não saí pra me exercitar e talvez acho que não vou também. E aí não adianta eu colocar 2 vezes por dia e correr pro crossfit, fazer Muay Thai. Não adianta. Se eu não faço nem 30 minutos de uma caminhada em casa.
ou lá fora, ou sei lá o que, entendeu? Vocês entenderam? E é justamente isso. São coisas básicas que vão ser uma base sólida para você conseguir construir a vida dos sonhos, entendeu? Por isso que o nome é Construir na Vida dos Sonhos. E agora nós vamos pro terceiro ponto, que é como vamos organizar a nossa vida dos sonhos, tá? Não é simplesmente você assistir esse vídeo e falar, vamos supor que as suas metas são beber água, me exercitar uma vez e orar todo dia, né? Parecida com as minhas. Não adianta você só assistir esse vídeo e falar isso. Não, você tem que fazer um planejamento. Então, agora eu vou levar vocês para minha escrivaninha e vocês vão acompanhar comigo a forma que eu vou organizar no meu planner, que é a ferramenta que eu uso. Se você usa o telefone, note ou tablet, não sei, um caderno, uma folha, um pedaço de papel, não tem problema. O importante é você ter onde organizar e onde você analisar as suas metas, tá? Não deixe jogado, não só diga amanhã eu vou fazer isso e isso. Não, escreva, mentalize, tente de novo, que geralmente é isso que nos sustenta, é isso que vai nos dando constância, tentar novamente. Então agora eu vou levar vocês pra minha escrivaninha, a gente vai anotar, certo? Como é que vai ser o nosso planejamento dessa vida dos sonhos, tá? Como vamos incluir isso na nossa rotina. Bora lá comigo. Amigas, vamos fazer a organização da minha semana baseado com as metas, tá? E vou mostrar pra vocês exemplos de um dia. Como próxima semana é feriado de carnaval ainda, acaba que meus horários de treino do CrossFit, eles estarão diferentes. Por exemplo, vai estar 10h30 da manhã o treino do Cross, sendo que o meu horário que eu costumo ir ou é 4 da tarde ou 7h30 da manhã, certo? E aí, só vou conseguir voltar ao horário do cross normal, gente, próxima semana, passando essa agora do carnaval na outra. Mas antes de eu fechar essa semana, essa nova rotina, eu fiz outra rotina aqui no meu planner, ó. Aqui, gente, tem essa organização da semana, ó, tá vendo? Aqui começava em 9 horas, só que eu risquei, coloquei 6 horas e tá indo até 9 horas. E o meu CrossFit, ó, sempre é 7h30, tá? Que eu deixo na aba de 7 horas, ó. Além do CrossFit, gente, eu também quero colocar a musculação, tá bom? Pra mim fazer musculação, porque eu preciso fortalecer. E aí eu fiz esse rascunho, né, que tem no meu planner, gente, é um planner muito bom. Esse rascunho, e aí eu vou aplicar pra cá, né? Pra vocês verem como eu tô bem fora da rotina, ó. Quinta, sexta, sábado, nada, essa semana também. Então vamos lá organizar. Primeiro, eu separo os meus dias em blocos. Se vocês forem ver, ó, bloco 1, manhã, bloco 2, tarde e bloco 3, noite, né? As partes, gente, rosa são as metas que eu tenho pra essa semana, tá? As 3 metas, da água, do oração e devocional e do exercício físico. Ó, e aqui no final do meu planner tem essa parte de notas. E aí eu coloquei, né, o devocional todos os dias. Tem a oração, claro, um exercício todo dia. E a quantidade de água que eu tenho que beber, ó, é 3 litros e 45 ml de água. E aí a gente vai organizar baseado aqui nos blocos que eu faço. Bloco 01, manhã. Que é a meta de água, gente, eu já quero colocar 500 ml de água em jejum. Não sei se eu vou conseguir, mas eu já coloquei a meta. Aí vamos lá pro devocional e oração. Até esse horário eu tenho que ter tomado 1 litro de água. O CrossFit vai ser de tarde e eu não tenho preferência de correr de manhã, porque de manhã acaba desfazendo mais a minha rotina, sabe? Eu tenho que acordar muito mais cedo que o horário que eu durmo e, consequentemente, acaba que eu sei que eu vou procrastinando o que é importante, que é devocional e oração. Então, é quase certeza que nesse dia, na quarta, eu não corra, tá? Tudo bem, a gente não tem como fazer tudo. Mas pelo menos esse eu vou ter feito, já que foi o CrossFit. Inclusive o CrossFit é de rosa, né?
Outra questão sobre a água, gente, ó. De tarde eu já quero ter bebido mais 1 litro de água. Quero ter bebido o que sobrou, o que faltou. Que o que sobra geralmente é o quê? 545 ml de água. Eu não tenho problema de rabiscar o meu plano, gente. Eu entender na logística, porque às vezes eu esqueço. Eu entender na logística do dia, pra mim é tranquilo. Não tem problema de sair rabiscando. E é mais ou menos a rotina que eu organizei, certo? De acordo com as minhas metas. Lembram, são 3 metas básicas e estruturais para nossa rotina. E antes de você anotar na sua agenda, no seu planner, no seu telefone, como você vai incluir essas metas, você faz um rascunho do seu dia, tá? Eu fiz uma mudança na rotina, né? Porque esse dia eu estava acordando muito tarde, dormindo muito tarde e sendo muito improdutiva. Então eu voltei um pouco da origem da minha rotina, mas peguei e introduzi essas metas, como eu disse pra vocês, com mais especificidade, mais cautela nisso, que era algo que eu não estava tendo. Agora chegou uma das partes mais importantes desse vídeo, que a gente vai destrinchar o porquê você não consegue construir sua vida dos sonhos. Parece um pouco clichê, parece um pouco frase que todo mundo ouve, mas eu separei aqui pra vocês e estudei 2 motivos, certo? Questões mentais que a gente não consegue desenvolver nossa vida dos sonhos, sabe? A gente não consegue construir algo. E aqui eu vou explicar pra vocês de forma bem rápida e bem lúdica pra gente entender, tá? De acordo com a neurociência, o nosso cérebro, ele vive no modo sobrevivência. E esse modo sobrevivência faz a gente escolher recompensas rápidas e imediatas, certo? Por exemplo, quando a gente estuda em história que os homens pescavam, né, matavam, ali já era um instinto de sobrevivência, porque ou eles pescavam, né, ou então eles matavam o animal, ou eles eram a presa, ou o animal era a presa deles. Então, a gente vê que desde antigamente nós vivemos no modo de sobrevivência, e por viver nesse modo de sobrevivência, o nosso cérebro, ele busca recompensas imediatas, sabe? Porque ele vê assim, vamos ser bem lúdicos, como eu falei pra vocês. Vamos colocar um exemplo de emagrecimento, que eu também tô vivendo nesse caso. Vamos supor, eu quero emagrecer 8 quilos, né? E aí, meu cérebro, ele tá no instinto de sobrevivência. Eu tô aqui com muita fome, muita fome, muita fome, muita fome. Quero comer. E aí, o que eu vou fazer? Eu pego a primeira coisa que eu vejo. Ou eu tenho preguiça de cozinhar e peço um iFood. Então, esse é o nosso instinto de sobrevivência, sabe? É quando eu quero uma recompensa imediata e não consigo me conter para ter uma recompensa a longo prazo. E o nosso cérebro, ele prefere uma recompensa imediata. E nesse exemplo do emagrecimento que eu falei pra vocês, por exemplo, quando eu deixo de comer a comida saudável que eu já tinha programado para comer talvez um fast food ou algum doce que não esteja dentro da minha dieta, é o modo de sobrevivência, sabe? Aquela recompensa imediata. E o nosso cérebro, ele tende a querer a recompensa imediata do que, por exemplo, eu continuar comendo todos os dias a minha refeição, a minha dieta, sabendo que lá na frente eu vou ter uma grande recompensa, porém do esforço constante. Vocês estão entendendo? Então, o nosso cérebro foi feito para o instinto de sobrevivência. Porém, nós conseguimos combater de frente esse instinto de sobrevivência e lutar pelo que a gente quer, pela nossa vida dos sonhos. Então, se baseando nisso, nós temos que treinar o nosso cérebro a resistir, a aguentar certas situações pra gente conseguir ter uma vida dos sonhos. Esse é um dos motivos também que você, eu não conseguimos construir essa vida dos sonhos e nem mantê-la. O segundo e último ponto que eu quero trazer pra vocês é a falta de um sistema. Exatamente. Às vezes nós somos tão imaturos, como eu falei pra vocês, de só criar uma meta, ter um desejo, ter uma vontade de uma realização e não ter um sistema. Gente, nosso mundo é regido pelo sistema, nós temos a cadeia biológica, acho que esse é o nome, né? Que um animal vai se alimentando do outro, isso é um sistema. As plantas, elas vivem através de um sistema. Nós estamos impostos em um sistema. Então, se você também não tiver um sistema para organizar a sua vida, buscar a vida dos sonhos, você não vai conseguir, certo? E esse segundo tópico é esse, crie um sistema. E o que é um sistema? É a forma que você consegue se organizar. É você analisar todo o seu dia, toda a sua semana e ver qual sistema de organização se encaixa para você conseguir cumprir as metas
para realizar a vida dos sonhos. Por exemplo, 3,5 litros para mim beber água por dia. Essa é a minha meta, de acordo com o meu peso corporal, né? Se eu vejo que quando dá 5 horas da tarde não posso mais beber água, porque se eu tomar muita água, vou acordar de noite e vai atrapalhar no meu sono e, consequentemente, na minha produtividade, eu vou calcular da hora que eu acordo até 5 horas da tarde ou até 4, quantos litros eu tenho que beber para bater minha meta e não precisar acordar, me desgastar, ir no banheiro à noite ou na madrugada e perder o precioso sono, que ele é restaurador pra gente viver o outro dia, né? Então, é disso que eu tô falando, são sistemas. Crie sistemas. Se você não criar sistemas, você não consegue alcançar o que você deseja. E construir na vida dos sonhos, né, vai acontecer exclusivamente aqui no YouTube, tá? Já eu convido vocês a se inscreverem aqui no canal, curtir, comentar. A gente também tem outros vídeos super interessantes aqui, também jornadas de 30 dias de emagrecimento para quem está buscando emagrecer, acho que vai ajudar muito você. Também te convido a me seguir em todas as minhas redes sociais, que eu vou deixar aqui passando, tá bom? Para vocês. No Instagram eu sou muito mais ativa, posto lá, posto sobre o meu dia a dia, o que eu faço, e acredito que vai ser maravilhoso ter você por lá, saber que você está lá, que veio do YouTube, né? Então eu te convido a me seguir e vamos, né, continuar estreitando esse laço de amigas, né? Não só de seguidores, mas também de amigas. Hoje eu expliquei pra vocês o que é a vida dos sonhos, como fazer, como estruturar também e como a gente vai viver e tentar fazer essa base para a vida dos sonhos. Lembrando uma coisa para vocês, amigas, a gente começa a planejar algo, essa vida dos sonhos, por exemplo, e a gente começa sabendo que não é perfeito, certo? Muitas das vezes a gente quer começar coisas na nossa vida e não está no momento melhor, no momento mais perfeito. Porém, a gente para no meio do caminho ou a gente não consegue construir essa vida, essa base da vida dos sonhos, não porque a gente não é capaz, mas sim porque a gente tem medo, porque às vezes nem nós acreditamos em nós mesmas, o que é muito contraditório, porque as primeiras pessoas a acreditar em nós mesmas deve ser nós. A gente não deve confiar ou dar esse direito para as outras pessoas nos elogiarem, ou então nos gerarem confiança. A confiança, gente, tem que vir de nós mesmas. Então nós temos que ser assim, nós temos que buscar ser pessoas confiáveis, né? Nós temos que se superar, sabe? E nós mesmas nos parabenizar por isso. E eu te convido a traçar essa jornada comigo, te convido a treinar também o teu cérebro, assim como eu tenho tentado treinar o meu cérebro, a saber que sim, é possível construir essa vida dos sonhos, tá? E eu te convido a se inscrever aqui no canal, a curtir esse vídeo, a compartilhar para alguém que também tá nessa meta, assim, junto com você, assim como eu, a construir essa vida dos sonhos. Aqui no canal nós temos alguns vídeos de jornada, temos o vídeo de jornada de emagrecimento real, que foram 30 dias, né, mostrando pra vocês tudo que eu como, minhas pesagens, emagrecimento real. Essa jornada, gente, foi, assim, uma meta que eu estou cumprindo ainda. Não sei se quando esse vídeo sair já teria finalizado ou não, mas foi uma meta de muita resistência mental, porque por muito tempo eu quis parar, justamente pela questão da sobrevivência, que eu já falei pra vocês aqui nesse vídeo, né? Pela questão do instinto de sobrevivência, mas eu estou conseguindo vencer. E se você acredita também, tem essa incredulidade na sua mente que você não consegue, que você não vai dar conta, fica aqui comigo, porque eu também tenho essa dificuldade, mas eu já quebrei uma barreira enquanto a isso, e acredito que através dessa jornada, dessas 4 semanas, eu fui conversando com vocês analisando também essa construção da vida dos sonhos, nós vamos quebrar mais barreiras ainda, tá? Então não deixa de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, compartilhar, deixar aqui nos comentários também qual é a maior sua dificuldade em relação a ter uma vida dos sonhos, a construir. É muito importante eu saber que você tá aqui, que você tá me ouvindo, que você tá entendendo o conteúdo, porque pra mim é muito importante saber que eu não estou falando sozinha. E é isso, tá? Vamos juntas pegar e quebrar essas barreiras mentais pra gente conquistar a nossa vida dos sonhos, tá bom? E é isso, te aguardo no próximo vídeo aqui no canal. Beijinhos, tchau, tchau!